Olá, tudo bem? Esse é a Oficina do Brasil, o programa que vai propor soluções para os problemas do país. Eu sou Marcelo Torres, jornalista especializado em economia. Hoje estou assessor parlamentar com foco em orçamento. Aqui ao meu lado está ele, Luiz Paulo Veloso Lucas. Foi prefeito de Vitória, deputado federal, é engenheiro do BNDES. Falamos diretamente de Vitória e vamos tratar dos grandes temas nacionais aqui no Oficina do Brasil, porque o país tem conserto, não é isso, Luiz Paulo? É isso aí, Marcelo. Pedindo a você o seu like, né? Se inscreva no canal para acompanhar esse debate aqui que você vai gostar. Esse é o 20º Oficina do Brasil, o último da primeira temporada. Falamos aqui, vamos agora com a notícia quente do dia. Hoje é sexta-feira. Moraes livre? Nessa sexta-feira, os Estados Unidos anunciaram que Alexandre de Moraes foi retirado da lista de sancionados da Lei Magnitsky. A esposa dele também foi anistiada. Eles estavam na lista desde junho. Você se lembra quando o governo dos Estados Unidos definiu Moraes como violador dos direitos humanos por perseguir a oposição aqui no Brasil. Os Estados Unidos atendia a um pedido do deputado Eduardo Bolsonaro, exilado lá nos Estados Unidos, que lamentou nessa sexta-feira a notícia da retirada dos nomes da Lei Magnitsky. Recebemos com pesar a notícia, disse ele. É uma bomba aí, Luiz Paulo? Eu não acho, não. Isso aí faz parte do teatrinho. Teatrinho. O teatrinho. Que se iniciou, que deu prejuízo para o Brasil, né? Porque, afinal, as taxas incidiram, as taxas extras sobre as exportações brasileiras atrapalharam os negócios exportadores do Brasil. Né? E tinha o mesmo argumento da Lei Magnitsky. Mesma coisa. Teatro político, né, para interferir no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos seus aloprados, né, que tentaram ficar no poder na marra e, com todos os defeitos, a justiça brasileira impediu que isso acontecesse e fez com que eles fossem punidos severamente, menos severamente do que o Congresso resolveu, diminuiu lá as penas e tal. De qualquer modo, vira-se uma página que não foi bonita para a política brasileira e nem para os negócios exportadores do Brasil. Vamos botar um contexto aqui. A Lei Magnitsky, você se lembra, é aquela que bloqueia bens, né? Restringe empresas também com atuação nos Estados Unidos de terem esses sancionados aí como clientes, né? Você já imaginou se todo mundo que discordasse de uma decisão da justiça... Eu tenho umas 20 decisões que eu discordo profundamente. Eu fosse fazer um movimento de sanção pessoal do juiz que decidiu uma coisa que eu sou contra, né? Então não é assim que funciona o aperfeiçoamento das instituições. Mas já imaginou também todo mundo que criticar a justiça for preso? Tudo bem, mas é isso aí. Mas nesse caso não foi uma crítica, né? Foi um movimento de conspiração a céu aberto para que os Estados Unidos fizessem medidas de retaliação, econômicas inclusive, para interferir numa decisão da justiça brasileira. Aqui na Oficina do Brasil tratamos também do conserto, não só falamos do problema. Eu acho que essa situação aí da retirada de Alexandre e da esposa da Lei Magnitsky é mais uma oportunidade que o Brasil tem de consertar os seus próprios problemas, né? Claro. Criou uma ideia de que o conserto viria de fora, talvez numa fragata. Imagina. Vai bombardear o complexo do Alemão. Isso, uma força-tarefa entrando pelo Baía de Guanabara. Delírio, e aqui não deveríamos pensar que precisamos da ajuda dos Estados Unidos para adequar o nosso próprio judiciário às regras de uma democracia, né? Como deixar de perseguir pessoas por pensarem diferente. Uma oportunidade que nós temos, Marcelo, é nas eleições do ano que vem. Isso aí. Eu escrevi um artigo que vai sair semana que vem no ES Hoje e a gente espero que também aqui nosso consórcio publique, que fala exatamente sobre isso. Eu acompanho a política do Brasil há 52 anos. A primeira eleição que eu acompanhei foi em 1974. E todas as eleições tem uma oportunidade de mudança muito grande, que ela derrota, muda a correlação de força. No dia seguinte da apuração, alguns saem vencedores, outros saem perdedores. Tem os que ganham perdendo, tem os que perdem ganhando. E o país muda nas eleições. Sim. Então a gente precisa ter consciência que eleição tem capacidade de mudar as coisas, mudar o rumo dos acontecimentos. Eu falo isso no meu artigo.
A eleição de 74 foi a primeira que eu participei, mudou profundamente, porque a ditadura foi derrotada, a Arena perdeu, o MDB ganhou, os militares ficaram loucos tentando mudar as regras do jogo para interferir no colégio eleitoral, não adiantou nada. 10 anos depois, Tancredo foi eleito no colégio eleitoral e a ditadura acabou. E assim foi. Em 89, Brizola perdeu. Bom, Isso, é importante também ter reeleições livres, não é mesmo? é E eu isso acho que é aí. isso também, um pouco do ranço aí, da briga que a gente tem visto. Tomara que a saída da lei magnífica aí do Emílio Alexandre coloque as coisas nos seus devidos lugares. E o que está em jogo na eleição do ano que vem não é esquerda versus direita. É recuperar a credibilidade do sistema político, a qualidade do voto, né? E a gente votar de acordo com as nossas, cada um votar de acordo com suas convicções, não se deixar influenciar por um ambiente virtual tóxico, cheio de historinha da carochinha. Próxima notícia aqui, Flávio, o escolhido de Bolsonaro, falando em urna, falando em eleição. Lá vem essa notícia, o senador Flávio Bolsonaro anunciou oficialmente sua candidatura à presidência da República nas eleições de 2026, descrevendo a decisão como irreversível e afirmando que o seu pai, enfim, deu o apoio a ele. Flávio Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, está hoje preso e inelegível, você sabe bem. Na semana, Flávio reuniu lideranças do Centrão e da direita para um jantar. Estiveram presentes aí, vá anotando, Antônio Rueda, presidente da União Brasil, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, Partido dos Bolsonaro, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, e Ciro Nogueira, comandante aí do Progressistas. Marcos Pereira, que é líder do Republicanos, também foi convidado, mas não tinha espaço na agenda. Luiz Paulo, começa um novo movimento político aí em volta de Flávio Bolsonaro. Eu acho normal, porque o bolsonarismo, como fenômeno de massa, que mobilizou o pai, deu a vitória ao Jair Bolsonaro em 2018, A primeira da direita. mais ou menos, mas tudo bem. Esse movimento de extrema-direita, alinhado com o movimento internacional de extrema-direita, reacionário, antidemocrático, que tem saudade da ditadura militar, isso existe na sociedade. Isso tem um percentual. E isso elege deputados estaduais, senadores. Tem um monte de gente que quer se identificar e vai pedir voto na eleição do ano que vem com esse discurso, com essa. Então, isso existe na sociedade. A candidatura do Flávio Bolsonaro representa esse contingente. Então, ela é legítima. Né? Mas tem chance de expandir além dele, né? Não tem nenhuma. Não tem chance nenhuma. Ela vai representar. Bom, e tem um pedaço do bolsonarismo também que não quer isso, né? A Michele Bolsonaro, por exemplo, queria ser ela, né? Pois então, perdemos a chance de ter um matriarcado, será, na família Bolsonaro, no caso, Michele tomar a frente? Eu não sei analisar muito bem esse fenômeno, porque eu não participo dessa linha de pensamento. Respeito os que se identificam com essa linha de pensamento, mas não é a minha linha de pensamento. Mas eu acho que é uma candidatura que merece existir. Vai ter um monte de gente aqui no Espírito Santo, candidato a deputado, candidato a senador, né? Quem sabe até a governador, que vai se identificar e se alinhar com esse pensamento. Ele é um pensamento que existe na sociedade e tem legitimidade. No dia do anúncio do lançamento da pré-candidatura de Flávio, o que aconteceu? A bolsa caiu, o dólar subiu. Investidores reagiram à expectativa de que a polarização entre os Bolsonaro e Lula persista, né, impeça o país de fazer as reformas e equilibrar o orçamento. Não haveria espaço, portanto, para consertos, já que ficaríamos discutindo entre Lula e a família Bolsonaro. Não, eu acho que não. Eu acho que o pessimismo da Bolsa e dos mercados e tal, que a maioria das vezes erram nas suas expectativas, diz respeito à insistência da família Bolsonaro em liderar a oposição. Ela não lidera a oposição. Você não acha essa liderança natural? Não. Eles têm voto, eles têm voz. Tem um pedaço. E o que eles falam está na boca do povo. Pequeno. Tem um pedaço. Quantos por cento da sociedade isso representa? As urnas vão dizer. Né? Mas eu acho que tem um monte mais de gente que não quer o Lula 4 e que também não quer a família Bolsonaro. Esses vão ter que ter um outro candidato. Sim.
Esse contingente parece estar crescendo, né? Está crescendo. E já que você tocou nesse assunto, o Gilberto Kassab está convencido que Tarcísio, que era o nome que o mercado queria para unificar o campo das oposições ao PT, não será candidato a presidente, será candidato a governador de São Paulo, e ele vai procurar ajudar a construir uma outra alternativa de oposição ao PT, longe do bolsonarismo. E que não seja o Tarcísio. Então, por óbvio, não é o Tarcísio. É mesmo? Ele vai sair do governo do Tarcísio. Então, isso é o movimento mais importante do que a unção de Flávio Bolsonaro, né? Que eu acho uma coisa normal, que o PL, porque na hora. Porque é 2, o número do Jair Bolsonaro, um monte de gente vai se eleger deputado, e eleger deputado é muito importante para todas as legendas. Então, eu acho natural que esse movimento queira um candidato a presidente para eleger deputado. Sim. Não é para ganhar a eleição de presidente. Mas você quer destacar, então, o distanciamento de Kassab, querendo encontrar um outro candidato a E presidente está do Brasil. nos jornais de hoje. Isso. E ele sabe para onde o vento sopra, né? Olha, ele é um grande analista, né? Um cara, um líder que com muito senso de oportunidade, né? Sim. Se eu fosse mais novo, chamaria de oportunista, mas agora Você não vai cometer eu esse erro, né? agora, assim, na véspera do meu aniversário de 69 anos, Lá vem ele, hein? eu respeito muito o Gilberto Kassab. Você faz aniversário no dia 13, então. 13 de dezembro, dia de aniversário do AI-5, É verdade. dia do marinheiro e dia de Santa Luzia. Glória, olha só, acho que tem uma solução, uma opção aí, que é o seguinte. Pensando no conserto para essa situação, o Brasil não perde uma oportunidade de perder oportunidades. Essa frase é famosa, é do Simonsen, né? Ah, não, é do Campos Neto. Não, ele citou de alguém. Citou de alguém, mas não deixa de ser verdade. É que enquanto o país se divide entre duas opções, aí, duas facções políticas, o que precisa ser feito vai sendo deixado para depois. Parece que a grande emergência é descobrir quem é maior, mais forte, o Lula ou os Bolsonaros, né? Por exemplo, equilibrar o orçamento, reformar a administração pública e o setor elétrico, grande problema do Brasil também, acabar com o rombo das estatais, reduzir as barreiras, tratar da segurança pública, todos esses temas aí urgentes que a gente vai deixando de lado, porque tudo isso será secundário numa eleição com esses dois personagens. Minha impressão é essa. Eu acho que nós temos uma oportunidade no ano que vem de encerrar esse ciclo, que começou em 2002. Com a chegada de outro grande divisor do país, que é o Lula, né? Lula chegou, o mundo desconfiava da eleição do Lula. Em 2002, na eleição, o risco Brasil foi para as nuvens, o dólar subiu, o risco de acabar com o Plano Real era objetivo. Aí o PT fez um negócio chamado Carta aos Brasileiros, prometendo que ia dar continuidade à responsabilidade macroeconômica do país. E o Lula ganhou a eleição, assumiu, montou uma equipe econômica responsável, né, com o Henrique Meirelles no Banco Central, com Marcos Lisboa na Secretaria de Política Econômica. Os mercados recuperaram rapidamente a credibilidade e, em 6 meses, a situação estava super normalizada e a gente sonhou que nunca mais nós teríamos demagogia em matéria econômica, que o Brasil ia em direção ao progresso. E não foi isso que aconteceu. Veio o mensalão, e depois veio o Bolsonaro, que pertence a esse ciclo. O Bolsonaro é um anti-PT, populista, só com sinal trocado, né? Então, esse ciclo de populismo, nós precisamos de pensar no pós-PT. E o pós-PT inclui também pós-Bolsonaro. Bolsonaro é uma sublegenda do PT. Isso aí. Então tem essa oportunidade ano que vem de novo. É isso aí. Toda eleição tem uma oportunidade de mudança. Se a gente compreender o que está em jogo. Acho que o segundo mandato do Bolsonaro seria o fim dos dois. Sei. Enfim, o Lula agora tem a chance de ter outro mandato, seria o quarto, tomara que não aconteça. Próxima notícia. Vamos lá. Dosimetria acelera. Olha aí, a Câmara aprovou essa semana o PL da dosimetria. Lembra dele? Que prevê a redução das penas dos condenados pela invasão da sede dos poderes em 8 de janeiro de 2023. O texto agora vai ao Senado. As penas de tentativa de acabar com o Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado
deixam de ser somadas. Elas passariam, então, a ser uma pena só, o que diminuiria aí em torno de 7 anos a pena dessas pessoas que foram condenadas aí de lote. A progressão de pena também será mais rápida nesse caso, portanto. É esse aí o projeto de lei que está tramitando a jato agora essa semana no Congresso. O que está por trás disso aí, Luiz Paulo? Olha, essa tentativa foi uma tentativa que foi criticada. Alguns analistas, é o acordão, e isso foi combinado por baixo do pano com o STF, para tal. Num primeiro momento, nem os bolsonaristas aceitavam, nem que queriam anistia ampla e tal, para tirar Jair Bolsonaro da cadeia para ele ser candidato, umas coisas inviáveis, e o PT também não queria. Tem que pagar, não sei o quê, Tem para que pagar mais do que estudar. estuprador, Então, quem pichou a estátua da com o justiça. negócio do batom. Então, eu acho que foi uma iniciativa na tradição conciliatória da política brasileira, né, que teve o dedo do presidente do PSDB atual, Aécio Neves, do ex-presidente Michel Temer, né, o Paulinho da Força foi o relator, e eu acho que foi uma medida. Eu acho bom ter sido aprovado, eu acho bom que seja aprovado, porque há uma ideia. As pesquisas mostram que as pessoas querem a punição, acham que houve tentativa de golpe e querem a punição, mas acham que eventualmente tenha sido uma punição um pouco exagerada. E aí o Congresso, politicamente, está adequando a chamada dosimetria das penas, né? Eu acho que foi uma boa coisa. Vamos lembrar aqui de um contexto, o projeto de lei ele avançou logo após o Flávio ter se colocado como pré-candidato a presidente. Ele disse que tem um preço para retirar a candidatura, que depois a gente foi saber que é a liberdade do pai. Lembra disso? Foi ali logo na segunda-feira, antes mesmo desse jantar aí com lideranças. O Lula deu a entender, inclusive nessa semana também, que ele vai vetar caso esse projeto de lei seja aprovado no Congresso, está agora no Senado. Já adiantou ali que deu a entender que ele vai vetar e depois o veto volta para o Congresso. Pode ser derrubado, né? Tomara que Pode seja. ser derrubado. E isso também faz parte do teatro, né? Dos extremistas, né? Faz parte do teatro. Ninguém Vocês jogam de lá, que eu jogo de joga cá. lá. É isso. Exatamente. Eu acho que eu não sei se o Lula vai vetar, eu não sei se o veto vai ser combinado com o Congresso para ele ser derrubado também, tá certo? De qualquer maneira, eu acho que foi bom ter sido aprovado. Sim, aí é uma chance aí, falando do concerto agora, é mais uma chance que o país deixar para trás essa discussão e tratado que realmente importa, né? É isso Essas penas excessivas aí parecem vingança e a vingança, você sabe, envenena o coração. Acontece também na política. O Brasil tem muita oportunidade para aproveitar, mas perdemos tempo e energia com essa sede de vingança do governo e do seu parceiro STF. E no sua imagem invertida no espelho, né? Seu Os sinal dois trocado. extremos, os seus sinais trocados. Como eu disse para você, na minha visão, o PT e o Bolsonaro são faces da mesma moeda desse ciclo de populismo e de retrocesso que o Brasil vive desde 2002. Lembrando que nesse período o Brasil cresceu bem menos do que os seus pares, estamos ficando mais pobres. E as instituições pioraram seu Isso é funcionamento, a credibilidade das instituições piorou, a confiança no futuro reduziu, o capital cívico do país reduziu. Nós precisamos de construir um ciclo pós-populismo, pós-mitos. Eu assino embaixo. Olha só, outra notícia. Projeto de lei antifacção, lembra dele? Avança. Na semana, o Senado aprovou por unanimidade. Ô, louco, hein? O projeto de lei que endurece o combate aos crimes de facções criminosas. O texto aumenta as penas para integrantes de grupos criminosos. Os líderes podem receber condenações de até 60 anos, com previsão de aumento de penas em casos específicos para até 120 anos. Quem disse isso foi o relator senador Alessandro Vieira, né? O projeto também torna mais rígidas as regras de progressão de regime e determina que chefes de facções e milícias privadas cumpram pena obrigatoriamente em presídios federais de segurança máxima. Parece ser o tema mesmo do ano que vem, segurança pública, né? Muito bom o trabalho do senador Alessandro Vieira, que eu conheço, é um delegado de carreira do Sergipe, já foi filiado ao Cidadania e formula
tem cabeça para tratar do tema da segurança pública, sem populismo, sem demagogia, e fez um trabalho excepcional. Os jornais de hoje, sexta-feira, todos os jornais importantes do Brasil, o Globo, a Folha, o Estado de São Paulo, fizeram editoriais louvando a aprovação dessa lei por unanimidade. Não tem esquerda e direita do Senado. Então, você vê, quando a gente trata com seriedade os problemas, as divisões ideológicas são menos importantes. Né? Então, tem um monte de. Se nós discutirmos direito os problemas, é possível encontrar uma solução consensual, negociada, pactuada com qualidade a favor do interesse do Brasil. A gente precisa se livrar do teatrinho ideológico, entendeu? E dessa polarização para ganhar like e ganhar seguidores e votos e dinheiro, né? Porque isso é tudo uma coisa só. Eu espero também, Marcelo, que essa seja a última eleição pelo sistema proporcional. Eu quero implantar, eu quero viver para ver o sistema distrital misto, né? Isso. Eu gostaria de ver. Isso aí. Então, quando atuam em conjunto pelo bem do país, aí sim tem conserto, né? Tem conserto, por unanimidade no Senado. Um projeto sobre segurança pública. Sobre um projeto sobre segurança pública. Quem imaginaria? Quer dizer, ninguém conseguiu fazer aquele teatrinho, puxar a brasa para a sardinha, entendeu? E aí se construiu uma coisa positiva para o Brasil. Para a gente ter uma ideia do tamanho da construção. Ficou de fora a tipificação do crime de domínio social estruturado. Aqueles grupos que ocupam pedaços de cidades, né? Incluída pela Câmara aí para integrantes de facções criminosas, milícias ou paramilitares que controlam territórios. O Vieira considerou que o conceito era amplo e pouco preciso, abrindo margens para distorções. Tirar essa parte pode ser tratado porque em outro projeto tem um projeto de emenda à Constituição também rodando sobre segurança pública. Outro contexto, o relator incluiu a criação de um tributo à CID sobre as apostas online, com alíquota de 15% sobre transferência das pessoas físicas, dos jogadores ali, dos pequenos viciados, para as plataformas. Previsão de receita, Luiz Paulo? 30 bilhões de reais por ano. Olha só. Mordendo 15% do que o brasileiro gasta com aposta. 30 bilhões de reais por ano. Dá para comprar muito fuzil. Dá para salvar muita gente. 30 bilhões de reais. Muito bom o projeto do senador Vieira. Tá de parabéns. Isso aí. Um político que orgulha as pessoas que se dedicam à política. Sim. Camarada com Tem vocação. poucos, né? Tem poucos. Tem pouco. Precisamos de exaltar aí no elevador. Gente como o senador Alessandro Vieira. Que costura para conseguir ser aprovado o texto por unanimidade. Olha só, o texto foi alterado no Senado, então o projeto de lei Tem que volta votar na Câmara. para a Câmara. Deve ser votada essa nova versão em breve. Olha só, tem uma parte aqui que eu achei pouco, aqui, que eu acho que é o receio de tratar essas ações de terror como terrorismo. Acabou deixando espaço para essas ações aí que tanto atormentam as áreas dominadas por grupos criminosos, mas ainda assim é um passo no caminho certo. Isso daí, eu estou de acordo. Elevador. Você chamou o elevador? Chamou o elevador, ele chegou. Vamos tratar aqui, toda a oficina tem um elevador, a notícia boa da semana, o que está subindo. O Governo do Estado e a Associação Brasileira dos Resorts oficializaram o China Park Eco Resort como o primeiro resort do Estado. Muito legal, né? Foi uma cerimônia no Palácio Anchieta com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, dirigentes do setor do turismo e empreendimento em Domingos Martins passou por ampliações, né? Ele tem 120 novas suítes. Expandiu também a sua área gastronômica para atender os critérios da entidade aí que diz o que é um resort, né? Essa chancela aí, ela vai impulsionar, né, pretensamente o turismo nas Montanhas Capixabas. Vai ganhar também mais visibilidade nacional. O nosso Espírito Santo, Valdeir Nunes, vai dizer o nome dele. O fundador e idealizador, apaixonado. Valdeir, cujo apelido é China. Ele mesmo. Tem agora o seu parque, que não é mais um parque, é um resort. Parabéns para ele. O Sebrae também foi uma grande ajuda. O Bandes. Financiador. Você chegou a tratar desse né? cliente lá no Bandes. Claro, o Valdeir é um líder empresarial importantíssimo do turismo capixaba e das montanhas capixabas, né? Foi, inclusive, selecionado aqui na época da Copa do Mundo. Foi centro de treinamento. Do Camarões, é isso?
Não, Austrália, não foi Austrália? Não sei. Acho que duas seleções treinaram por seleções aqui. treinaram aqui. É espetacular. Eu chamo a atenção que o Valdeir tem que puxar trabalhadores de ônibus, porque ele está localizado, quer dizer, a região de montanhas vai crescer muito. Nós precisamos de ter um olhar para as políticas públicas urbanas, habitação de interesse social, né? Porque são vários municípios, né? Os serviços ambientais vinculados a saneamento básico, tudo isso tem que transporte público, né? Organizar. Ele tem que puxar 200 trabalhadores por dia, né? E vai precisar de puxar mais gente. E se toda vez que tem dinamismo econômico, sem políticas públicas urbanas, acontece a favelização. O mercado desordenado resolve da pior maneira esse desequilíbrio. Num dos programas dos 20 agora que completamos aqui, tratamos disso aqui com convidados, inclusive, né? Quando Marcos Vinícius tratando das operações consorciadas, a gente tem que prever para onde vai crescer o Estado para o urbanismo chegar também. E dar dignidade a essas pessoas, porque senão o valente abre uma picada, vende aqueles terrenos, tem uma nova favela. A gente sabe como é que é isso. Né? Exato, aconteceu e continua acontecendo no Brasil afora. Pit Stop! Notícias rápidas, comentários curtos. Vamos lá, Luiz Paulo. Juros a 15%. O BC manteve os juros em 15% ao ano, mesmo com a economia parada. Vamos lembrar que o PIB ficou no 0-0 no terceiro trimestre. Decisão do Banco Central mantendo os juros no maior patamar desde 2006, Luiz Paulo. É isso aí. Eu acho que essa notícia tem dois lados, né? Um lado é que mesmo uma diretoria nomeada no governo do PT é capaz de fazer uma política monetária austera, né? Mesmo o próprio Haddad andou criticando o Galípolo, o Lula e tal, fazendo politicagem. Então, o Haddad que gaste menos, pô. Aí você tem que aumentar os juros. Se você gastar menos, o juro cai. O Banco Central ausculta as expectativas do mercado. E são as expectativas do mercado que determinam, ao fim e ao cabo, a taxa de juros. Achei essa notícia interessante para colocar aqui no Pit Stop. Tarcísio pede intervenção federal. Olha que curioso. O governador de São Paulo pediu intervenção federal na distribuidora de energia da região metropolitana, a italiana Enel. Ela deixou de novo na mão 2 milhões de paulistas que ficaram novamente sem luz, atrapalhou até o sistema aéreo brasileiro, Luiz Paulo. Eu acho que mostra que a regulação dos serviços urbanos essenciais ser feita pelo governo federal exclusivamente é um absurdo, né? É um absurdo. Acho que o governo federal precisa de rever, né, o nosso modelo, sistema elétrico integrado, o Sistema Integrado Nacional, sim, a empresa brasileira de planejamento energético, os modelos... Está sumida nessa empresa, né? Ninguém sabe. Isso é uma caixa preta e é um absurdo que os governos locais, estaduais e municipais não tenham qualquer ingerência sobre essa regulação. Que fica encastelada lá em Brasília. Fica lá, tem que intervir botando... Então, não é isso. Como é que é o certo para isso? Qual o conserto? O governo regula até o chamado Citygate, a geração até o Citygate. Do Citygate em diante... É o governo local. O governo local, estado e município. Isso aí. Tá vendo? Tem tanta coisa para tratar no Brasil, tanta coisa pedindo conserto e a gente tratando mesmo ali de uma torcida de cá e outra de lá. Chegou o momento da dica cultural, que é sempre com ele, ou quase sempre com ele, Luiz Paulo Veloso Lucas. Qual é a dica cultural para hoje? Olha, a nossa dica cultural é um filme de 2015 chamado The Big Short, ou A Grande Aposta. Eu vi esse filme recentemente, de novo, pela terceira vez. É um filme espetacular que trata da crise financeira de 2008, né? Gerada pelas aplicações derivativos no setor imobiliário. Derivativos do setor imobiliário, subprimes, né? E é um filme que é semi-ficcional, porque alguns personagens são verdadeiros. O elenco é um espetáculo. Steve Carell, Christian Bale, que faz o Mike, né? Que foi o cara que é um gênio que descobre que o mercado está dando errado e ele vai sozinho. Lógico. O Ryan Gosling, né? Que é o australiano,
que é o queridinho de Hollywood, Brad Pitt, né? E entre outros, né? É um filmaço. E é um filme que todo mundo que quer entender um pouco melhor o que foi a crise financeira tem que ver. E eu estou sugerindo essa dica cultural, The Big Short, A Grande Aposta, que está no Netflix, por causa da crise do Banco Master. Ah, tem relação. A relação é o seguinte: o mercado financeiro precisa de regulação com credibilidade, e ele precisa de enfrentar essa teoria de que os mercados não eles se regulam automaticamente, que durante muitos anos presidiu Wall Street e gerou a crise de 2008 e gerou fenômenos como esse do Master. Nós já falamos sobre isso aqui, a necessidade de aperfeiçoar a fiscalização do Banco Central e da CVM sobre o mercado de capitais. Sim, de aprimorar também o capital moral, que não dá para o pessoal do judiciário ficar viajando em avião de banqueiro, que ele vai ter que julgar depois. Faz parte. Então, a credibilidade e a confiança são difíceis de construir, rápido de demolir. Você sabe que eu cobri mercado financeiro durante muitos anos na carreira como jornalista, ganhei prêmio e tudo mais com isso, e tinha uma frase, né? Ah, mercado financeiro é que nem bicicleta, né? Se você deixar solto, alguém rouba. E não pode parar de pedalar. É isso aí, senão cai e quebra tudo. Esse é a Oficina do Brasil, o programa que trata dos problemas do país e que também propõe soluções, porque o Brasil tem conserto, não é isso, Luiz Paulo? Aí, Marcelo. É sempre um prazer estar aqui com você. Bom, essa nossa primeira temporada. É a primeira temporada. Ano que vem a gente retoma. Isso aí, fiquem com Deus, deixem aí o seu like, deixem o seu recado, siga o programa. Essa foi a primeira temporada da Oficina do Brasil. Até lá, forte abraço, conto com vocês. É isso aí.